Galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal, piadinha horrível, eu sei. Mas é importante que a gente dê continuidade para nossa última aula, que foi a aula sobre tipo sanguíneo. Falamos do sistema ABO, entendemos ali aquela relação de dominância entre os alelos Izão A, Izão B e Izinho, então por isso que a gente pode ter tipos sanguíneos A, B e principalmente o AB, que vai ser uma condição de codominância entre A e B, e o tipo 0 ou O, simplesmente por não apresentar aglutinogênio. Agora a gente vai ver a segunda parte, o complemento disso, que é o fator RH. Beleza? Vem comigo. Quando a gente trata de fator RH, ele vai ser um outro tipo de marcador que a gente tem na hemácia. Também vai acontecer da mesma forma. A gente tem o aglutinogênio, que vai ser o meu antígeno, e a aglutinina, que é o meu anticorpo. O antígeno, ele fica na membrana da hemácia, do eritrócito. Já o anticorpo fica no plasma sanguíneo. Lembrando que a gente só vai produzir os anticorpos ou contra um determinado tipo sanguíneo ou contra o fator RH, caso eu seja sensibilizado. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso entrar em contato com o antígeno. Então, no caso aqui do tipo sanguíneo, era bem fácil. Se eu sou do tipo A, é anti-B. Se eu sou do tipo B, é anti-A. Se eu sou do tipo AB, não tenho nada. E do tipo 0, tem os dois. Aqui é mais simples ainda, porque o RH, ele é positivo ou negativo. Por que positivo ou negativo? Positivo significa que eu tenho um aglutinogênio. Lembra que eu falei da reação de aglutinação? Então, a reação de aglutinação vai acontecer. Quer ver? Aconteceu a reação de aglutinação? Aconteceu. Então, significa que o aglutinogênio é presente. Aconteceu a reação de aglutinação? Não. Logo, o aglutinogênio é ausente. Então, ela foi negativa, tá bom? É bem simples assim. Positivo porque tem o aglutinogênio e negativo porque não tem o aglutinogênio. Então, se eu tenho o aglutinogênio, eu não tenho anticorpo contra ele, porque senão meu sangue vai ficar tendo reação de aglutinação com ele mesmo. Isso não é legal. Já o indivíduo que é RH negativo, ele tem um anticorpo anti-RH. Ele é capaz de produzir esse anticorpo, tá bom? Agora, geneticamente falando, é também mais simples. Eu não tenho relação aqui de codominância. É bem simples. É uma relação de dominância onde Rzão vai determinar que você terá o fator RH. Rzinho é o recessivo, então você somente será RH negativo, ou seja, não terá o aglutinogênio numa situação de homozigose para o Rzinho, uma homozigose recessiva. Então, Rzinho, por isso que eu boto um tracinho ali, RH positivo, Rzinho, RH negativo. Eu mostrei para vocês na última aula, vai lá caso você não tenha assistido, que o O pode doar para todo mundo e o AB pode receber de todo mundo. Mas eu não usei os termos doador universal, receptor universal. Por que eu não usei esses termos? Porque, de modo geral, quando eu falo doador universal, você vai pensar O negativo. Não, estou falando de tipo. Mas é comum, é normal associarmos tipo a fator. Lembra? Segregação independente. Pode aplicar lá a segunda lei de Mendel, tá bom? Então, pensando nisso, por que o O negativo é doador universal? Porque ele não tem tipo sanguíneo e ele não tem fator RH. Negativo doa para positivo. Positivo só doa para ele mesmo e negativo só recebe dele mesmo. Então o O negativo doa para todo mundo. Para A positivo e negativo, B positivo e negativo, AB positivo e negativo, mas ele só recebe dele mesmo. Já o AB positivo é o cara que pode receber de geral. Por quê? Ele tem o tipo A, o tipo B. Então ele não vai apresentar nenhum anticorpo. E como ele é positivo, ele também não apresenta anticorpo para fator RH. Então, com isso, ele pode receber de qualquer um. Agora, é muito comum a gente ver também associado ao fator RH a chamada eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nato ou do recém-nascido. É eritroblastose, eritrócito, hemácia. Qual é a condição para que ocorra a eritroblastose? Mãe, RH negativo, filho, RH positivo. Por que você falou do filho e não falou do pai? Porque se o filho é positivo, obviamente o pai é positivo. Lembra que é dominante. Não preciso nem entrar nesse detalhe. Quer ver um outro ponto legal? Se a questão fala para você, fulaninho se casa com fulaninha. Fulaninha é do tipo A negativo. Já sei qual é o tipo e fator dela. Fulaninho é do tipo AB e sofreu eritroblastose fetal ao nascer. Ele já te disse qual é o fator RH desse cara. Não só isso, ele te disse como que é o genótipo desse cara. Por quê?
quê? Porque se ele sofreu eritroblastose fetal ao nascer, significa que ele tem RH positivo e que a mãe dele era RH negativo. Então, ele só pode ser Rzão, porque ele recebeu o Rzão do pai, Rzinho, porque ele recebeu o Rzinho da mãe, que é negativa. Agora, o que é eritroblastose fetal? É um processo de reação, de sensibilização que vai acontecer entre a mãe e o filho, normalmente a partir do segundo filho. Por que a partir do segundo filho? Durante o parto, os vasos sanguíneos que conectam a placenta ao útero, eles vão se romper. Lembrando que toda a estrutura produzida para o desenvolvimento do embrião, placenta, bolsa, cordão umbilical, tudo isso, tem as informações genéticas do embrião. Então, a placenta tem as informações genéticas do embrião. Se o embrião é de RH positivo, o sangue que vai circular ali na placenta, na parte do embrião, é de RH positivo, tá? Então, quando se rompem esses vasos, sangue ali da placenta, que é positivo, vai se misturar com o sangue da mãe, vai ficar presente no corpo da mãe. E isso vai gerar uma sensibilização na mãe, ela vai produzir anticorpos para destruir essas hemácias. Só que no caso desse filho, ele já nasceu, ele já foi embora, então ele não vai ser afetado. Mas a mãe produziu os anticorpos, gerou memória imunológica. Então ela tem esses anticorpos ali para conseguir produzir uma segunda vez até mais rápido. Aí vem o segundo filho, também RH positivo. O segundo filho, ele, ao longo do seu desenvolvimento, vai entrar em contato com anticorpos. Tem um detalhe importante, são anticorpos do tipo IgG, imunoglobulina G. Por quê? Porque é justamente o IgG o anticorpo capaz de atravessar a barreira placentária. Então, quando eu falo de aglutinina, anti-A, anti-B, anti-RH, eu estou falando de anticorpos do tipo IgG, tá bom? Já é um ponto bem relevante aqui pra gente lembrar. Esse anticorpo começa a atravessar a placenta e vai causar uma destruição, né, doença hemolítica, vai lisar, vai destruir a célula desse feto, desse embrião. Essa criança, quando nasce, ela normalmente vai nascer anêmica, vai nascer com icterícia, que é uma coloração amarelada da pele. Por que a coloração amarelada? Porque ao destruir as hemácias, você vai ter um produto tóxico sendo liberado, que é a bilirrubina, ele vai se acumulando ali por conta desse processo, tá bom? Pontos importantes. Então, se eu sou do tipo RH negativo, eu não posso me casar com um homem e ter um filho de um homem RH positivo? Pode, só que alguns cuidados têm que ser tomados. Primeiro, você tem que saber dessa condição, né? Que um é positivo e que o outro é negativo. A partir disso, lembra que eu falei que normalmente é no segundo filho, mas pode acontecer no primeiro filho, caso essa mulher já tenha sido sensibilizada por alguma outra razão, entrou em contato com algum tipo sanguíneo positivo antes. Então, vai ser administrado nessa mulher um soro anti-RH, ou seja, anticorpos que ela não produziu para destruir aquelas hemácias que têm RH positivo. E isso vai evitar que o próximo filho tenha qualquer tipo de problema, tá? Então, não teve o parto, vai lá, administra esse soro para conseguir solucionar o problema. Show? E a criança? O que acontece com a criança? A criança vai nascer e gradativamente ela vai ter que passar por sucessivas transfusões sanguíneas para ter o sangue dela substituído. Parece meio estranho, mas eu só tenho que substituir o fator RH. Então, se ela é A positiva, como ela sofreu eritroblastose fetal ao nascer, uma das formas de você solucionar isso é ir trocando, e tirando esse sangue dela e colocando mais sangue do tipo A negativo ali. Por quê? Ela recebeu esses anticorpos da mãe. Ela não é capaz de produzir esses anticorpos, uma vez que, como ela é uma criança de RH positivo, não apresenta aglutinina, então ela não é capaz de produzir esses anticorpos. Dessa forma, com o tempo, as nossas hemácias são substituídas, então não vai ter problema algum, ela vai voltar a ter as hemácias RH positivo dela normal, e aqueles anticorpos que a mãe entregou para ela via placenta também vão desaparecer, porque quando a gente recebe anticorpos prontos, eles têm um tempo, eles têm uma validade no nosso corpo, tá bom, galera? E aí, com isso, a gente fecha essa parte de tipo sanguíneo, fator RH. Valeu, a gente se vê no canal nas próximas aulas. Lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de deixar os comentários aqui embaixo, que isso me ajuda pra caramba, até pra eu saber como que vocês estão indo, o que vocês estão precisando mais, tá bom? Valeu, galera, bons estudos!